Olá, meu povo, olá, minha gente, olá, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé, e que todos tenham um bom dia no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós vamos para um hino e depois, então, hino com a irmã Romilda e de Tupã, e depois a palavra do Senhor. Vamos ouvi-lo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Só dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Amados, preciosos irmãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser o mesmo relacionamento de um casal que realmente querem viver juntos até que a morte separe. Lembram-se das declarações que fizemos quando casamos? Estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, e te amarei, te respeitarei, até que a morte separe. Isto é produzido por um amor entre os cônjuges. Se amam tanto que estão dispostos a estarem juntos em quaisquer que for a circunstância. Com Deus não é diferente. E nós temos visto ao longo da história cristã que tanto no Velho Testamento como no Novo, na história da igreja, esse relacionamento ele tem se mantido com os verdadeiros cristãos, os nascidos de novo, os eleitos. Muitos vão para a igreja com a ideia de melhorar de vida. Mas qual vida? A espiritual ou a financeira? E na maioria das vezes, esse é o pensamento. Melhorar
a vida financeira, melhorar a qualidade de vida natural, não a qualidade de vida espiritual. E nós vemos, vamos apanhar aí uma frase dita. A Bíblia não fala se foi Sadraque, Misaque e Abednego que falou com o rei. Mas um deles falou por todos. Porque ali na Babilônia, em um país estranho, há 3 a 4 personagens de destaques. Misael, Ananias e Azarias e Daniel. E no capítulo 2 do livro de Daniel, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com o sonho, só que esqueceu do que tinha sonhado. E ali, claro, sempre existiu espíritas, pessoas que adivinhavam, faziam encantamentos, sábios, mas nenhum dos sábios ali no reino da Babilônia deu conta da missão que o rei havia lhes dado. Era uma coisa impossível, porque o rei havia sonhado, esqueceu do sonho. E ele queria que alguém contasse o que ele sonhou e também desse a interpretação do sonho. Mas ali tinha um homem de Deus, um profeta genuíno, Daniel, e Deus deu a ele o que o rei havia sonhado e também a interpretação do sonho. E a interpretação, o sonho era esse. Era uma estátua que o rei tinha sonhado. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o tórax de bronze, as pernas de ferro e os pés de 2 materiais que não se juntam, o ferro e o barro. E a interpretação foi esta: a cabeça de ouro é o seu reino, reino de Nabucodonosor, que foi, na verdade, o maior reino humano aqui na Terra. Mas, como segurança só existe em Deus, o resto passa, só não passa a palavra. Mateus 24, 35, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Os outros materiais seriam reinos inferiores, mas que aquele reino da Babilônia não ia durar muito. Por maior que ele fosse, ele era vulnerável. Então, o peito e os braços de prata apontaria para os medos e persas que invadiriam a Babilônia. Já o tórax de bronze representava os gregos que
destronaria os medos e persas. E a perna de ferro, então, seria os romanos, que destronaria o reinado de Alexandre o Grande, mas também não duraria, porque Daniel viu uma pedra esmagando a estátua nos tempos do ferro e barro, mostrando que segurança somente em Deus. Tudo aqui na terra passa. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ser muito honrado, mas isso passa. É passageiro, é vaidade, diz o sábio Salomão. Vaidade quer dizer que passa, que não dura. Mas nós temos aí dois pensamentos. No capítulo 3, Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro puro. Agora, um pensamento é que esta estátua de ouro puro era para contradizer o seu próprio sonho, porque o sonho decretava um fim para o reino da Babilônia. E Nabucodonosor, acreditando, olhando o seu grande reino, muros intransponíveis, ele resolve então fazer uma estátua mostrando como deveria ser. Não é só a cabeça que deve ser de ouro, é o corpo todo da estátua, porque o meu reino é inabalável. Esta é uma visão, é um pensamento. O outro pensamento é que Daniel, ao revelar o que o rei sonhou e dar a interpretação, seria coisas de deuses. E como a Babilônia era um país idólatra, politeísta, eles fizeram uma estátua para Daniel para adorar aquela estátua. E por que esse pensamento? Porque Daniel não foi obrigado a adorar a estátua, o que ele também não faria. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, nome hebraico, quando a estátua passou diante deles, as músicas tocando, eles não adoraram aquela estátua. Eles eram crentes. A fé deles era a fé de Abraão. Abraão não era politeísta, Abraão era monoteísta. O Deus de Abraão é o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus de Abraão. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Primeiro mandamento de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Então, eles não quiseram adorar a estátua.
E a notícia chega ao rei. E o rei manda chamá-los. E aí o rei diz: é de propósito? É por pirraça que vocês não estão fazendo? Eles disseram: não, não é por pirraça, não é de propósito, é porque nós só servimos a um Deus, só inclinamos a um Deus e não vamos adorar a estátua. Logo que eles falaram isso, veio as ameaças, tá? Já que vocês são tão indolentes, já que vocês são tão altivos, eu vou fazer uma coisa. Ou vocês adorem a estátua, ou vocês serão lançados na fornalha ardente, e para vocês especialmente, ela será aquecida 7 vezes mais. Aí eles se posicionaram. Aí vem: se Deus fizer, Ele é o meu Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Deus. Então, não sei qual deles, não sei se foi Ananias, Misael ou Azarias. Você vai ler em Daniel 3, a partir do verso 15, essa passagem. Eles disseram: ó rei, fica sabendo, nós não temos que falar nada sobre isso. Apenas fique sabendo que o Deus que nós servimos, o nosso Deus, o nosso poderoso Deus, tá? Pode nos livrar das tuas mãos e nos livrará. Se não, isto é, se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos se inclinar. Isto é, se Deus fizer, Ele é o nosso Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continua sendo o meu Deus. Eu não sou cristão apenas para receber bênçãos para esta vida. Eu sou cristão para honrar Deus em qualquer circunstância. Não estou na igreja para ficar rico. Não estou na igreja para ser abençoado financeiramente. Eu sou cristão em gratidão a Deus, porque a minha vitória já foi conquistada lá no Calvário. E essa vitória é a minha vida eterna. O forte do Evangelho não é uma vida boa aqui na terra. O forte do Evangelho não é nem cura divina. Porque se Deus só fizesse isso para nós, só desse saúde para a gente, riqueza, dinheiro, para a gente abusar do dinheiro, extravasar no dinheiro, e nós perdêssemos a nossa salvação, isso seria muito pouco. Por mais rico que fôssemos, isso seria muito, muito, muito pouco. Mas acontece que nós não estamos olhando para essas coisas terrenas, ainda que cremos que Deus nos dá, que Deus nos abençoa. Ele abençoa o nosso pão, a nossa água,
tira do meio de nós as enfermidades. Deus tem promessa para nós. Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 12. Sim, eu abrirei os céus para dar chuva no seu tempo. Abençoarei as obras de suas mãos e emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Estará em cima e não debaixo. Eu te porei por cabeça e não por cauda. Promessa de Deus. Mas, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15, a partir do verso 19, ele diz assim: se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. E assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim todos seremos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia! A nossa atitude é igual à de Abraão, aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 24. Pela fé, aliás, de Moisés, pela fé Moisés sendo chamado, ou melhor, pela fé Moisés sendo já grande, recusou, olha só, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que os tesouros do Egito. Ele preferiu o vitupério de Cristo do que o gozo do pecado, porque tinha em vista a recompensa. Qual seria a recompensa dele se ele ficasse ali no Egito? Ele seria colocado futuramente num sarcófago, seu corpo mumificado, seus braceletes de ouro, suas joias, aquilo que representava as suas riquezas na terra, e talvez seria achado por algum arqueólogo e noticiaria nos jornais: achamos a tumba de um faraó hebreu. Já pensou? Faraó hebreu. O nome dele era Moisés. Mas Moisés, ainda que a Bíblia fala que ele morreu lá no Monte Nebo, mas também fala que o corpo dele não foi achado. E ele aparece em Mateus 17, junto com Elias, ali, quando Jesus transfigurou-se na presença de Pedro, Tiago e João. Sim,
Aleluia! Eles, Sadraque, Misaque e Abednego, devem ter pensado, se a gente morrer, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. É que nós, quando chega uma hora de aperto, nós pensamos, será que isso é para o meu bem? Será que o que está acontecendo é para o meu bem? Meu irmão, eu digo que é. A Bíblia diz que é. Se você for um eleito, as coisas acontecem para o seu bem. Romanos 8, versículo 28. Mas Deus honrou os 3 hebreus. Porque quando foram lançados na fornalha, existia mais um ali com eles. E este um já estava lá na fornalha. Porque o livramento foi instantâneo. Os homens que os lançaram dentro da fornalha morreram só com o bafo do fogo. O bafo quente da fornalha. Mas eles caíram dentro da fornalha. O fogo só serviu para desamarrá-los, porque eles andavam dentro do forno. E quando o rei abre a porta para vê-los, queimados, esturricados, feitos cinzas, o rei vê mais um. O rei vê Deus, aleluia, o famoso 4º homem que nós cantamos. Glória a Deus, o 4º homem estava lá, o 4º homem está aí, o 4º homem vai te livrar. É ele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vejam bem, você vai para as eras da igreja, você vai para as arenas, você vai para as fogueiras. Sim, crentes eram lançados em rios infestados de crocodilos, mas não negava o nome de Jesus Cristo. Crentes eram colocados em postes cercados de lenha e eram queimados vivos, mas não negavam o nome de Jesus Cristo. Crentes na cova dos leões, eles não negavam o nome de Jesus Cristo, tendo suas carnes rasgadas por famintos leões. Aí vem a crítica. Uma pessoa criticou o irmão Brana. Como pode esse Brana falar assim de um Deus, ser tão fiel a um Deus que abandonou seus filhos, seus adeptos, seus fiéis, para morrerem nas arenas, para morrerem em fogueiras? Não, não e não e não. Ali prova que o nosso Jesus não tem abandonado eles. Porque como pode um povo cantar sendo queimado, cantar hinos a Deus sendo devorados pelo fogo, cantar hinos a Deus sendo devorado por leões? Oh, meu Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a unção de Deus, porque se negam, o mais precioso é perdido, a vida eterna, a salvação.
Oh, meu irmão, sirva a Deus. Em qualquer que for a circunstância. Sim, se Ele me curar, Ele é o meu Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo meu Deus. Se Ele abrir aquela porta que está fechada, Ele é o meu Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo meu Deus. Eu simplesmente quero lhe adorar, quero lhe servir em quaisquer que for a situação, porque eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é fiel. Segunda carta a Timóteo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se com Ele morrermos, com Ele também viveremos. Se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Mas eu estou feliz com meu Deus. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é o meu Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas, Senhor, tendo esta prerrogativa, esta soberania, Senhor, o Senhor nunca tem me desamparado. Eu sei que nós, como pastores, poderemos até dar a vida quando o aperto chegar. Mas a fé suprema, para a hora suprema, vai reinar. Mas até aqui eu não conheço nenhuma derrota. O Senhor tem me abençoado e vai abençoar os irmãos. Nós temos aqui o pedido de oração. Os irmãos do caderno vão me perdoar porque eu esqueci ele na igreja de Tupã e eu estou em Marília. Mas semana que vem a gente vai ler eles, os pedidos. Nós temos aqui a irmã Cida. Continuo pedindo oração em favor do Moisés por libertação. Eu creio no poder da oração. A irmã Líca, peço oração em meu favor. A irmã Luciana Lima, peço oração por todos os desempregados, por todos os enfermos e por meus filhos e esposo por libertação. O irmão Vanderlei, peço oração por finanças. A irmã Lúcia, continuo pedindo oração para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. A irmã Pedra Silva, peço oração por minha irmã Aparecida Silva Veiga, que Deus lhe dê força para ela cuidar do meu pai, que está com Alzheimer. E eu venho, Pai, pedir pelo irmão Alfredo, que está se recuperando, a irmã Laíde também se recuperando, e também pedir para todos que estão naquele caderno. Gracioso Deus e todo-poderoso Pai, eu tenho vivido, Senhor, momentos, passei por apertos financeiros, passei por tempos que o melhor dia para eu dormir era do sábado para o domingo. Porque do domingo para a segunda era difícil. Porque no dia cedo as ligações já vinham me cobrando. E não podendo pagar. E pessoas que sabiam que eu era um cristão dizia para mim: onde está o seu Deus? Você não é crente? Foram tempos de pavor. Mas eu nunca deixei de pregar
que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nunca deixei de pregar que o Senhor tem poder para dar uma virada na vida financeira. Não. Mesmo passando por dificuldades, eu nunca desabafei no púlpito. Nunca levei o povo ao pessimismo, mas sempre ao otimismo. Era uma fase, e talvez eu esteja falando a irmãos passando por fases ruins financeiramente, até mesmo de enfermidade. Ó Deus, meu Pai Todo-Poderoso, estende esta mão que cheia de dedos. E uma certa vez, um dedo do Senhor colocou os feiticeiros de Faraó por terra, vencidos. E o Senhor disse aqui que o Senhor expulsava demônios com o dedo do Pai. Oh, grande Deus! Se um dedo expulsava demônio, o maior que fosse dos demônios, oh Deus, estende a tua mão de poder para abençoar, para curar, para libertar, para dar emprego, para dar saúde, para abençoar as finanças dos irmãos. Oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa também, Pai. O irmão Odair pede por sua sogra e família. Sofreu há alguns dias uma parada cardíaca e não reconhece quase ninguém. Que Deus haja na vida dela. Ela se encontra internada, se recuperando de pneumonia. Deus, o Senhor é poderoso, é o mesmo Deus do passado que não tem mudado. Opera o milagre, opera maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos 56 conexões, uma média de 72 irmãos. Irmão Alfredo e Marília, irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, a irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, a irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, Tupã, o irmão Dário, Irapuã e Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Pedra Silva, Itaí, o irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, o irmão João e a irmã Silene em Queiroz, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Anísia em Bastos, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Cida Bastos, a irmã Maria e família Limeira, a irmã Lica Tupã, irmão Ronaldo, a irmã Lindinalva Limeira, a irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, a irmã Luciana Lima Pecatu, irmão Eduardo Bastos, irmão Vanderlei Presidente Prudente, a irmã Maria e Marília, a irmã Janete Jarenco em Placas do Pará, a irmã Irene Família Tupã, a irmã Maria Verres em Três Lagoas, irmão Gabriel Limeira, irmão Joel Américo lá em Americana, a irmã Maria Luzinete Três Lagoas, o irmão Estevão no Óleo, a irmã Luciana Lima em Tupã, aliás, Luciana Viana em Tupã, irmão Marcos de Ribeirão Preto, a irmã Leandra Góes Pirapozinho, irmão Kleber em Tupã, a irmã Lúcia e família São José dos Campos, a irmã Trude Piraquara, Paraná,
a irmã Daiane Vitorino em Araçatuba, a irmã Sara, a irmã Odair no Óleo, a irmã Aldair, a irmã Leila, Três Lagoas, a irmã Ieda em Araçatuba, a irmã Vilma no Óleo, o irmão André Lopes Santana, a irmã Glória Maria da Silva Fonseca, Andrei da Silva Fonseca Santana, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Maria do Carmo Rodrigues, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmão Odair, a irmã Rosalina Lusiânia, irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Basílio, a irmã Tânia, irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmão José Batista, irmã Delmina, senador Camará, Rio de Janeiro, o irmão Cosmo de Paula, Queimados, Rio de Janeiro, pastor Antônio Simões, Aramari, Bahia, pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro, o irmão Gilberto José Lorena, Honório Gurgel, Rio de Janeiro. Irmãos, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, permitindo o eterno Deus. Shalom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Só dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus.